Esses dias eu estava lembrando, quando ia falar sobre a ceia, sobre o sacrifício de Jesus, eu estava ouvindo algo de um conhecido lá de Brasília. Ele estava falando sobre a eficácia da obra de Jesus. O texto de Hebreus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele agiu no passado, age no presente e ele age no futuro também. E interessante quando você olha para Isaías 53, quando Isaías vê o sacrifício de Jesus e diz: ele era como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura. Ele estava tendo a imagem do que aconteceu no Calvário, do que aconteceu na sexta-feira, antecedente à Páscoa, né? Aquilo que aconteceu, ele não tinha parecer, não tinha formosura, nós olhávamos para ele, não tinha beleza alguma. Ele foi moído pelas nossas transgressões, foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz paz. A nossa falta de paz estava sobre ele, por causa daquele castigo. Pelas suas pisaduras, por tudo aquilo que ele sofreu, nós fomos sarados. E é isso que nós relembramos na Páscoa. E o sacrifício de Jesus que ocorreu no tempo, espaço, há mais de 2000 anos, hoje em dia, com essa questão da descoberta da física quântica, porque você sabe que Deus é eterno, e Deus é sempre eterno. O que é sempre eterno? Não tem princípio de dias e nem fim de existência. Por isso que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como eu falei. Então Deus não tem princípio de dias, e Deus habita fora do tempo. E quando se fala em eficácia de um sacrifício, por que o sacrifício de Jesus é eficaz? Porque o sacrifício de Jesus foi feito num tempo diferente do nosso. E ele tem a mesma eficácia. Porque na física quântica, o tempo e espaço é nulo. É interessante, eu não posso explicar mais a fundo porque eu não me preparei para isso. Mas para você ter uma ideia da eficácia do sacrifício de Jesus, o próprio texto bíblico diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Mas nós conhecemos a história de Jesus crucificado há 2000 anos atrás. Por que esse sacrifício, ele é perene, ele é eterno, ele é constante, e ele nos cobre de todo o pecado do passado, do presente e do futuro, porque lá no passado ele estava nos perdoando. E esse perdão alcançou a mim e a você hoje. E esse perdão alcança nós amanhã. E daqui a 10 anos, enquanto nós estivermos vivos, estaremos sendo perdoados em Cristo. Amém? Diga comigo: eu estou perdoado em Cristo. Eu estou perdoado em Cristo. Porque Ele levou as minhas transgressões, as do passado, as de hoje e as de amanhã. Muitas pessoas se perdem no caminho porque não compreendem o sacrifício de Cristo. Eles acham que a gente está imune a errar. Nós estamos com um espírito novo em nós, um espírito recriado, uma nova criatura dentro de nós, mas dentro de nós ainda existe também uma carne que nos puxa para o natural. E podemos errar em atos, em atitudes, em pensamentos, em palavras, em ações. Mas o perdão de Cristo não sai de nossas vidas. Lembra do Salmo 32? O que diz esse Salmo de Davi? Bem-aventurado, feliz é o homem, aí inclui todos nós. Feliz é o homem cujas iniquidades são perdoadas e o pecado é coberto. Feliz é o homem a quem Deus atribui justiça, independente do que ele faz. Então Deus, em Cristo,
atribuiu justiça a mim e você. Deus em Cristo nos perdoou de todas as nossas transgressões. Feliz é o homem que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujos pecados o Senhor apagou e não tem falsidade no coração. Eu tentei por um tempo esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro, de dia e de noite, porque a mão dele pesava sobre mim, fazendo com que as minhas forças fossem se esgotando, como a seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo, confessei as minhas transgressões e ao Senhor o meu pecado, e o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado de uma vez por todas. Bem-aventurado é aquele cujo Senhor atribui justiça, independente das suas obras, porque Deus em Cristo nos justificou e em Cristo nós somos justos. Em Cristo nós fomos justificados, nós somos justiça de Deus em Cristo. E Ele para nós é justo e é justificador. Essa data tem um simbolismo muito grande, mas que você precisa compreender não é a data em si, mas a importância dos fatos que ocorreram. Páscoa significa passar por cima, é cobertura, é propiciação, como eu estava falando aqui. Tudo isso que eu falei agora é falar sobre propiciação, que é purificação dos pecados. É isso que o sacrifício de Jesus fez por mim e por você. É reconciliação. Páscoa é uma vestimenta. Aquele que morreu em Cristo, de Cristo se reveste. Na Páscoa, não é só o cordeiro que morre, também nós morremos. Nós que morremos nele, com ele vivemos. Amém? Você que morre em Cristo, você vive com Cristo. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Amém? E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Tem muitas simbolizações da Páscoa. E a primeira definição da Páscoa é lá no Éden. Vocês lembram da história do pecado de Adão? O que aconteceu quando Adão pecou? Os seus olhos se abriram e ele viu que estava nu. E Deus perguntou e indagou a eles: por que vocês estão nus? Aí eles contaram a história da serpente, você já sabe toda essa história. A serpente me enganou e essa história toda ali. E o fato é que eles estavam nus. E o primeiro sinal da Páscoa, nessa simbologia aqui, é a cobertura. Porque eles, quando viram que ficaram nus, eles fizeram folhas de figueira. Folhas de figueira. Escute isso. Significa justiça própria. Você não pode se justificar. Por isso que é bem-aventurado o varão, a varoa, o homem, a mulher a quem o Senhor atribui justiça. Porque quando eu tento me justificar, foi o que eles fizeram quando estavam nus, se justificando pelas folhas de figueira. Ora, as folhas de figueira, elas secam. Toda forma de justificativa que nós temos em relação à nossa purificação dos nossos pecados, ou são religiosidades, ou a nossa própria justiça, como diz na Escritura, é trapo de imundície. Nós não temos capacidade de se justificar. É só Deus que pode nos cobrir
Então, o sinal da Páscoa, Deus matou um animal, um inocente, tirou a pele daquele animal, derramou sangue e cobriu a nudez daquele casal. Ele vestiu aquele homem que estava nu. O homem sentiu-se nu. Fizeram uma vestimenta de figueira, né? Porque eles tinham certeza das suas transgressões. Quando a gente descobre a nossa nudez, a gente tem certeza das nossas transgressões. Inadequação diante da verdade de Deus. E muitos procuram a cobertura da religião e da moral e se justificar por alguma maneira. Mas a verdadeira justiça só está em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Justiça própria não deixa o homem se sentir vestido. O que deixa o homem coberto é a justiça de Deus em Cristo Jesus. É Ele nos justificando. É Ele nos tornando felizes porque sabemos que os nossos pecados estão sobre Ele. Ele já pagou o preço eterno da redenção. Toda nudez do homem precisa de uma cobertura, de uma Páscoa. E é isso que estamos celebrando amanhã. É uma celebração não como uma data, mas na compreensão. Precisamos compreender que Deus cobre os nossos pecados. Segundo a simbologia disso, queridos, fala na saída do povo de Israel do Egito. Você sabe que teve as pragas e aqueles sinais miraculosos, né? E por fim teve a última praga, que era a morte dos primogênitos, que antecedeu a saída do povo de Israel lá do Egito. Quando Moisés pediu para que eles matassem um cordeiro, tirasse o sangue daquele cordeiro e aspergisse aquele sangue nos umbrais das portas, porque o anjo do Senhor ia passar por cima. Olha a Páscoa aí. Ia cobrir eles. E aquele que não tivesse o sinal do sangue do cordeiro, o anjo que vinha trazer o juízo sobre eles, iria entrar naquela casa e executar o juízo. E no caso aqui da saída deles era a morte dos primogênitos. E morreram todos os primogênitos, de homens, mulheres, animais, tudo morreu. Aqueles que não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. O anjo do Senhor passou por cima. Hoje eu quero que o anjo do Senhor passe por cima e vai ver que nós estamos marcados pelo sangue do cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa casa, os umbrais da nossa casa é nós. Você é casa de habitação de Deus. É aí que o Cordeiro derramou seu sangue. É aí que o Cordeiro te purificou. Amém? Então esse é o sinal. O anjo do Senhor passou por cima e houve um milagre tremendo e o povo saiu do Egito, porque eles comemoraram a Páscoa e Deus libertou o seu povo. Quando Jesus esteve na terra, Jesus fez a ceia naquele dia, tipificando agora um marco definitivo, uma simbolização definitiva da obra de Deus. Então, como um marco definitivo desse simbolismo, o próprio Cristo, aqui, o próprio Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Quando João olha para ele, o que João diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele aquilo que era simbologia, agora não é mais.
É Ele. É Ele. É Ele. É Jesus, o Cordeiro de Deus. Primeiro Deus veste Adão e Eva, derrama sangue de um inocente para cobrir a nudez do homem. Depois Deus passa por cima do Egito e vê o sangue dos cordeiros que foram mortos naquela noite. E a tipificação dessa simbologia de cobertura, de libertação, passou por cima do Egito. E agora a graça de Deus derramada em Cristo, a própria graça do próprio Cordeiro, do próprio Filho de Deus, o próprio Deus em carne nessa terra. O próprio Deus, ele se tabernaculou, como diz lá em Apocalipse. Ele tabernaculou-se, ele veio, ele esteve aqui, como eu sempre gosto de dizer, um cheiro de gente, um cheiro que nós temos, com a carne que nós temos, com as categorias da mente que temos. A única diferença do Jesus que se encarnou de nós é que ele não foi nascido em pecado, ele foi nascido da semente de Deus. Nós fomos nascidos em pecado, mas o dia que nós conhecemos a Jesus e cremos nele e aceitamos dentro da nossa vida, foi o dia que o Espírito Santo veio e trouxe o seu Espírito e trouxe a nova vida, um novo nascimento para dentro de nós. E aí recebemos a vida de Deus, a vida do Espírito em nós. Mas Jesus estava aqui, um cheiro de gente, com as dores do homem, com os dilemas humanos. Quando Jesus estava em Getsemane, o que aconteceu? Suou gotas de sangue, porque estava em intensa agonia. Agonia de Deus? Não, agonia humana. A agonia de Jesus em Getsemane era humana, porque ele era humano. Porque aquele que nos salva na cruz, que foi erguida na história, não a que foi erguida na eternidade, porque o Jesus da eternidade é o mesmo Jesus que veio e morreu no nosso tempo. O Jesus eterno, ele se tornou homem. Naquela noite, ele sofreu a agonia da morte em Getsemane. Ele sofreu essa agonia da morte. E o sangue, verteu sangue. E ele pediu, Pai, se possível, passa de mim essa hora, passa de mim esse sofrimento. Ele foi tentado em todas as nossas tentações. Em todas as tentações do homem, ele foi tentado. E o livro de Hebreus diz que ele teve um forte clamor e súplicas àquele que o podia livrar da morte. E o texto diz que ele, tendo sido ouvido, opa, tem alguma coisa errada. Se ele foi ouvido, não precisava morrer. Ele foi ouvido. Ele foi consolado pelo próprio Deus. Mas ele seguiu para a morte, porque o que ele pedia em Getsemane não era sair da cruz, era ter força para chegar na cruz. E muitas vezes, muitos de nós estão suando gotas de sangue na existência. É o momento em que nós devemos relembrar aquilo que Jesus fez por nós. Pedir força para que nós consigamos aguentar a jornada. Porque tudo nessa existência, queridos, que nós tiver que passar, nós passaremos. Deus não vai nos poupar de nada. O que tiver que ser, será. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. A palavra bom ânimo é fé. Tende bom ânimo, eu venci o mundo.
você também venceu em Cristo. Tem de fé, tem de bom ânimo. Por isso essa simbologia. Agora João olha para ele e diz, eis aí, está aí ele, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a graça de Deus lúcida. Está aí, é esse cara, é Cristo. Aquele que Isaías viu lá, em Isaías 53, na Bíblia. Não tinha parecer, não tinha formosura, era um homem comum, era uma pessoa que nem nós. Se ele fosse gaúcho, andaria de bombacha. Como ele era judeu, naquela época, usava as vestimentas dos judeus. Se ele nascesse no meio dos índios, teria sido com vestimenta de índio. Ele nasceu lá. Mas seria da mesma forma. Foi encontrado, Paulo fala em Filipenses, encontrado, achado em figura humana. E sofreu até a morte de cruz. Filipenses, eu vou ler aqui com vocês. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que foi mostrada por Cristo. Lá atrás, ele não se apegou aos seus direitos como Deus. Aqui é uma linguagem bem atualizada. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser como servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Mas foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, seja no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na Páscoa, Jesus foi crucificado, morre a morte de pecadores, morre a morte de transgressores, morre a nossa morte, para que nós, morrendo com Ele, também vivamos como Ele viveu ao terceiro dia e ressuscitou. Na Páscoa, Ele morre como um bandido entre bandidos, leva sobre si o pecado do mundo e de todos os mundos, e de todos os tempos, de todas as eras, e de mundos que ainda não existiram. Ele levou todos os pecados. Efésios diz que Ele é a convergência de tudo. Efésios 1:10. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs, para que na dispensação da plenitude dos tempos, a plenitude dos tempos é Cristo. Amém? Na plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nele digo, no qual também fomos todos nós feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Cristo é a convergência de todas as coisas. Tudo Cristo absorveu para si. A vida estava nele, como diz João, e a vida é a luz dos homens. A vida estava nele. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo
ilumina a todo homem. Jesus disse na cruz: está pago, tetelestai, está consumado. E quem crê na obra da cruz, ele já passou da morte para a vida. Ele já passou da morte para a vida. Ele passou, é Páscoa, passa por cima. Está coberto. O maligno não toca mais. Aquele que é nascido de Deus, diz João nas suas epístolas, o maligno não toca ele. Está consumado. Na Páscoa o Cordeiro morre, mas também todos aqueles que o creem morrem também com ele. Quem já morreu em Cristo aqui, diga amém. Nós morremos com Cristo e crucificado fomos com Cristo. Morremos com ele e agora também ressuscitamos com ele. Amém? E vivemos com ele. Ele deu a sua vida por nós, nós mesmo ainda sendo pecadores. Aquele que morreu para o pecado está vivo para Deus, morto para o pecado, vivo para Deus. Por isso, essa simbologia dessa obra da cruz de Cristo. E para concluir, queridos, eu queria falar algo rapidinho aqui, também a respeito desse assunto, sobre as 7 frases que Jesus falou na cruz. A primeira frase foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos chama para perdoar a todos, perdoar o mundo inteiro, assim como Jesus nos perdoou nele. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós podemos dizer: Pai, perdoa, ela não sabe o que fez, ele não sabe o que fez, ele não sabe. Ele perdoa na cruz a todos que o conhecem e que não o conhecem, aqueles que ainda hão de conhecê-lo. Nós fomos perdoados, por isso devemos perdoar. A segunda frase, a primeira é a dimensão do perdão, a segunda frase é a dimensão do discernimento. Tinham 2 ladrões, né? Lá na cruz. Um disse: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e sai da cruz e tira nós da cruz também. Não teve discernimento. O outro disse: nós estamos aqui porque fizemos o mal. Esse homem não fez mal algum. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele teve um discernimento. Você sabe qual é a diferença? Essa frase é interessante. Não existe nada entre céu e inferno. Você sabia? Nada. Apenas uma percepção. Aquele ladrão teve a percepção. E ele esteve no mesmo dia no paraíso com Cristo. Terceira frase é a inclusão da família, né? Quando Jesus olha para sua mãe: mulheres, aí teu filho, e disse para ele: essa é a tua mãe, disse para João. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E quem é o filho, ou mãe, ou pai, ou irmão? Lembra quando Jesus estava pregando num lugar e chegou a mãe dele e mandou um aviso para ele lá dentro: ó, manda avisar Jesus que eu estou aqui fora. Aí chegaram e avisaram: ó, Jesus, a tua mãe está aí. Eu disse: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Todo aquele que faz a vontade do Senhor, esse é minha mãe, meu pai, meu irmão. Então o reino de Deus é feito de pessoas que fazem a sua vontade. Não é a vontade de homens. Não é a vontade de líderes. É a vontade de Deus. Isso é ser pai, ser mãe, ser irmão no reino de Deus. Amém? Quarta frase, a dimensão do desamparo. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste?
Todos nós, chega momentos na nossa vida, nós ficamos desamparados. Mas assim como Jesus, nós somos humanos. E sentimos o desamparo. Jesus estava diante do inferno inteiro, ali na cruz quando exclamou. Estava desamparado. Ele ficou desamparado para que eu não ficasse desamparado. Eu tenho a segurança de Cristo. Quinta frase de Jesus, a dimensão da humanidade. Ele disse: tenho sede. Você não é um super-homem, nem uma super-mulher. Você não é Deus. Você tem sede, você tem fome, você tem necessidades. Você tem carências. Jesus apenas teve sede. Ele não queria ser adormecido pelo vinagre que ofereceram para ele. Ele queria apenas beber água como uma pessoa normal. Às vezes, muitas lideranças tentam fazer que a gente seja semideuses. Nós não somos deuses, nós somos humanos. E vivemos a vida comum do ser que vai viver 70, 80 anos nessa terra. E depois partiremos. Uns antes, outros depois. E temos sede, temos fome, temos carência. Sexta frase. Tudo está consumado. A dimensão do feito. Tudo está pronto. É você crer. Está pago por Cristo. É crer e receber isso em nome de Jesus. E viver como um ser humano. Não queira ser Deus. Devemos viver como humanos. Não como semideuses. Eu sou um humano. Eu não sou um Deus sobre vocês. Sou um humano que tem as suas carências, tem as suas pendências, tem as suas inconformidades, tem os seus defeitos, como você, igualzinho. Seus sofrimentos, cada um tem seus sofrimentos, tem os seus momentos difíceis, as suas guerras. Mas uma coisa eu sei, Jesus é Emmanuel, e Ele estará conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. E por fim, a sétima frase de Jesus na cruz é: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entregue sua vida nas mãos do Senhor. É isso a simbologia da Páscoa, queridos. A Páscoa é cobrir. Nós estamos cobertos pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém?